E aí, criativos, beleza? Surgiram por aí algumas imagens do pessoal tentando colocar máscaras no Photoshop nas pessoas. E algumas, pelo jeito, não deram muito certo e o resultado não ficou muito legal. Algumas, inclusive, viraram piada por aí na internet. Então hoje nós vamos resolver definitivamente esse problema. Vou fazer aqui no Photoshop explicando para vocês o que é importante ser feito e nós vamos colocar uma máscara em uma pessoa que não está de máscara na foto. Essas fotos eu peguei todas do site Unsplash, então são fotos grátis. E você também pode pegar aí, se você quiser, e tentar praticar aí no seu Photoshop, no seu computador, beleza? Lembrando, o importante é você usar a máscara para evitar a disseminação do coronavírus. Esse tutorial é apenas uma brincadeira, tá certo, pessoal? Não vamos esquecer de usar máscara. Antes de começar a nossa montagem, precisamos lembrar que toda montagem tem 3 pontos a serem seguidos. Eles são importantíssimos. Quando você quer encaixar uma imagem em outra imagem, esse encaixe só vai ficar bom se você acertar esses 3 pontos. O primeiro é o tamanho, ou seja, o tamanho tem que ser proporcional, tem que fazer sentido. O segundo ponto são as cores. Ela precisa estar em uma cor, em uma iluminação que faça mais ou menos sentido, pelo menos um pouco. Se você pega uma foto onde a luz está vindo da direita e quer montar uma máscara, por exemplo, com a luz está vindo da esquerda, esse encaixe nunca vai dar certo, ele sempre vai ficar devendo alguma coisa. Então daí aí você vai ter problemas, você precisa corrigir isso ou então encontrar imagens melhores, né? E o terceiro ponto diz respeito à qualidade da imagem, principalmente na resolução, na nitidez dela, ou então se ela tem ruído ou se ela está desfocada. Essa coisa precisa se encaixar também, beleza? Chega de enrolação e vamos lá. Eu peguei aqui essa imagem desse soldado aqui, e aqui eu peguei uma outra foto de uma moça trabalhando no computador e ela está de máscara. Provavelmente ela está no escritório dela, alguma coisa assim. Tá certo, pessoal? Então, primeiro vamos observar que a luz vem de lugares parecidos. Não é idêntica, não é perfeita. Lembrando, não são fotos produzidas especialmente para essa montagem. Então, aqui podemos ver que o soldado, a luz está vindo desse lado, principalmente. Tá? Mas ela está vindo bem ampla, ela está vindo bem geral. Ele não tem nenhuma sombra muito forte, mas ela vem mais ou menos desse lado. E daí, aqui também, a outra foto da mulher, a luz também, ela está vindo dessa mesma direção. A luz dessa foto está um pouco mais dura, um pouco mais firme que a do soldado, mas não tem problema. É uma diferença pequena e nós vamos arriscar essa montagem assim mesmo. Então vamos lá, a primeira coisa a fazer é recortar essa máscara daqui e jogar para lá. Eu não vou fazer nenhum recorte preciso, vou fazer um recorte bem simples, vou usar o laço com a tecla L, basta selecionar o laço. Vou fazer um recorte bem mais ou menos aqui, e Ctrl C nessa imagem, e vou lá na outra imagem, Ctrl V. Pronto, já joguei essa imagem para cá. Veja que essa imagem está em uma outra camada. Podemos até colocar o nome aqui, máscara. Legal, pessoal? Então aqui já começou a nossa montagem. E agora, aqui, nessa imagem, eu vou melhorar um pouco esse recorte. Beleza? Então, o que eu vou fazer para melhorar esse recorte aqui? Eu vou criar uma máscara aqui, nessa camada, vou pegar o pincel e vou simplesmente pintar com a cor preta as áreas que não me interessam. Perceba que essa máscara aqui, na foto, essa ponta da máscara aqui, ela está já um pouco desfocada. Veja que esse lado da máscara, ela está um pouco desfocada. Esse lado está bem nítido. Isso é por causa da foto. A foto foi tirada assim já. Então isso nós não temos como mudar. Então nós vamos precisar adequar isso na foto, beleza? Se você não se lembrar disso, a montagem vai ficar muito ruim. Feito esse recorte, agora nós vamos encaixar essa máscara e tentar posicionar o mais correto possível no rosto do rapaz. Tá certo? Então assim, não precisa se preocupar se algum detalhe do recorte não ficou muito interessante, porque aqui eu estou usando uma máscara, né? Qualquer coisa eu posso retomar a ela e editar novamente. Então vamos lá, eu vou aproximar aqui para poder ver muito bem o que eu estou fazendo. E Ctrl T para ativar a transformação. E aqui começa um trabalho um pouco de paciência, né? Então eu preciso posicionar essa máscara mais ou menos aonde ela supostamente estaria, caso ele estivesse usando essa máscara.
Se eu deixar ela muito pequena, o queixo, aqui já seria o queixo, né? Então não dá para deixar muito longe disso. Seria algo provavelmente assim. Lembrando que nessa parte da transformação dá para fazer o seguinte, você pode segurar a tecla Ctrl e clicar em um dos botões desses quadradinhos aqui e ele vai esticar um pouco a imagem para algum lado, sabe? Isso pode te ajudar aí na transformação. Se você quer só empurrar a camada para a esquerda, para a direita, você pode usar as teclas do teclado. Esquerda, direita, as flechinhas aqui, você consegue empurrar ela um pouquinho também. Aqui ficou um pouquinho, vamos Ctrl T de novo, vou puxar só esse pontinho aqui, segurando o Ctrl. Esse aqui também. Aqui já está aparecendo um pouco melhor. Essa máscara, ela deixa transparecer um pouco do fundo, sabe? Apesar que supostamente aqui teria o fundo da menina deixando transparecer, né? Então aqui seria talvez interessante a gente diminuir um pouquinho a opacidade dela. Não muito, senão vai ficar essa coisa assim estranha, né? Parecendo um plástico. Mas um pouquinho mesmo, talvez aqui uns 5%, um pouco mais. Não mais do que isso. Acho que uns 5% está ótimo. Só para não ficar aquela coisa muito forte, muito branca, né? A gente pode aqui também aproveitar que ela já está encaixada e trabalhar um pouco melhor o recorte, a máscara. Ou seja, eu vou poder pintar essa parte aqui, porque essa parte está embaixo, né? Então, posso me aproximar e utilizar o pincel. Aqui eu estou usando o pincel pintando na máscara, ou seja, isso vai escondendo e mostrando a imagem. Lembrando que quando eu trabalho com um pincel preto, eu escondo, e quando eu trabalho com pincel branco, eu mostro. Então, tendo o preto e branco aqui, basta apertar a tecla X, ele alterna entre as duas cores principais. Então, aqui eu posso mostrar um pouco, esconder, para acertar os detalhes. Então, aqui nós já temos um posicionamento de máscara bem interessante, já está ficando bem legal, mas assim, tem muito para melhorar, né? Lembrando que assim, vamos fazer aqui uma coisa rápida e talvez não fique 100%, mas vamos ver o que a gente pode fazer. Eu vou querer transformar um pouquinho mais. Agora só achatando, eu vou segurar a tecla Shift para achatar um pouquinho mais aqui. Vai ficar um pouquinho mais curta, que parece que o formato dele aqui do rosto é um pouco diferente. Ok. Legal, pessoal. Agora aqui uma outra coisa que nós podemos fazer, ainda que corrigir mais uma vez a máscara, né? E agora nós precisamos corrigir essas cores, né? A cor da máscara não está condizendo muito com a cor aqui da imagem. Ela está aparecendo um pouco estranha, ela está se destacando, ela está muito brilhante. Então nós podemos criar umas camadas de ajuste e tentar corrigir isso daqui. Vamos ver se a gente consegue. Então acho que uma coisa que eu poderia fazer é abrir uma camada de curvas aqui embaixo dela, para aumentar um pouco a exposição da foto de baixo. Ok, vou diminuir um pouco a opacidade porque foi demais. Mas eu acho que ele já ajuda a encaixar um pouquinho melhor. E aqui na máscara nós vamos também... Agora vamos criar uma outra camada, não de curvas, mas de níveis. Os níveis trabalham de uma forma parecida com as curvas. Só que eles não são tão precisos assim, né? E você não tem tantos controles. Mas para esse caso aqui vai ser ótimo. E uma coisa que nós vamos fazer é ativar a máscara de corte. Então basta apertar Ctrl Alt G com essa camada selecionada, ou então você pode clicar nesse botãozinho aqui. Esse botãozinho aqui ele já ativa ou desativa a máscara de corte. E quando a máscara de corte está ativada, ela aparece essa flechinha aqui. Então a máscara de corte significa que todas as alterações dessa camada de ajuste só vão funcionar, só vão se aplicar a essa camada que está aqui embaixo. Isso vai ser bem útil aqui para a gente, porque a gente está fazendo aqui um ajuste somente na máscara de cor, né? Então nós vamos tentar escurecer um pouco ela, puxando aqui essa parte, tirar um pouco.
e mudar um pouquinho a cor também. Podemos agregar um pouquinho mais de vermelho, de verde também, para ela ficar com esse tom um pouquinho mais amarelado. E talvez aumentar um pouco o verde. Eu sei que a máscara original não era verde, ela era branca, mas de repente esse verde vai combinar um pouco mais aqui com a máscara do exército, né? Nada muito exagerado para não ficar estranho, mas de repente é uma coisa que já fica legal. E aqui nós podemos diminuir um pouco essa luminosidade. Lembrando que no comando de levels, ele funciona mais ou menos assim. Essa região, esse comando aqui, ele trabalha com os tons médios, esse trabalha com os tons escuros e esse aqui trabalha com os tons claros. Então são esses três comandos principais no comando levels que fazem as nossas alterações. Vamos lá, então, aqui já deu uma coisa bem legal. Então assim, já está melhorando bastante a nossa imagem, já está melhor do que muitas montagens por aí, mas vamos lá, ainda podemos melhorar um pouco mais. Aqui nós podemos melhorar o recorte. Como eu fiz o recorte com pincel, ele fica um recorte meio rapidinho, nem sempre fica bom. Então vou voltar aqui para essa máscara, vou pegar o pincel aqui e vou apagar um pouquinho mais, que ficou mostrando aqui, não tá legal. Deixar um pouquinho mais aqui. Essa máscara, parece que essa curva tá pegando um pouco do nariz aqui. Vamos arrastá-la um pouquinho pro lado. Daí agora vamos corrigir um pouquinho essa máscara. Aí já tá ficando bem legal, né? Agora nós vamos aplicar um pouquinho de sombra aqui. Porque essa máscara, naturalmente, ela produz um pouco de sombra no rapaz. Uma pequena sombra, algo bem leve. Não muito forte. Então nós vamos criar uma nova camada de curvas. Essa camada de curvas vamos escurecer a imagem. Por que escurecer? Porque é para fazer uma sombra. Então ela tem que ser um pouco mais escura. Vamos desativar. E agora vamos selecionar essa máscara dela e apertar Ctrl I para inverter essas cores. Ou seja, agora somente onde a gente passar o pincel nessa máscara que vai escurecer. A gente pode até mudar o nome aqui, sombra. E podemos corrigir o nome dessa outra camada aqui também para ficar melhor. Correção inicial. Esse outro aqui também, correção da máscara. Se você deixar as suas camadas no Photoshop com nomes, você vai sempre saber o que cada uma está fazendo. E isso te ajuda a não se confundir, não se perder, principalmente quando tiver muitas camadas. Vamos lá, vamos lá. Aqui vamos então pegar nosso pincel na nossa sombra e passar ele bem suave. Repare que essa aqui está embaixo da máscara, porque a ideia aqui é pintar uma pequena sombra. Por quê? Porque a máscara vai deixar essa sombra aqui, né? Vai dar uma sensação um pouco mais... Vai trazer um pouco mais de realidade para a nossa montagem. Aqui também. Repare, pessoal, essa sombra parece pouca coisa, mas olha só. Sem ela e com ela já dá uma diferença legal. E agora nós vamos tentar finalizar aqui colocando um pouco de textura a mais nessa máscara. Será que vai dar certo? A gente podia pegar um pouco dessa textura do exército. Vamos aqui pegar a foto inicial. Com a tecla M, selecionar esse quadrado, pegar um pouco da roupa dele aqui. Ctrl J. Isso vai deixar essa parte que nós selecionamos numa outra camada. Vamos jogar aqui para cima. Arrastar. Vamos colocar aqui, posicionar. Mais ou menos assim. Nada muito sério. Ctrl Alt G para ela pegar somente na máscara e colocar como sobrepor. Você pode testar aqui alguns modos de mesclagem, ver qual que vai ficar mais legal, mas se colocar como sobrepor e diminuir a opacidade dele, já ficou legal, né? Aplicou uma textura a mais na máscara, aí você vai dar a tua opinião se você acha que isso vai ficar legal ou não. Beleza? Pessoal, já está ficando bem interessante, mas a gente ainda pode fazer mais um outro detalhezinho. Como nós falamos no começo, as imagens precisam ter a mesma qualidade para funcionar. E veja, aqui essa máscara está praticamente toda desfocada, devido à foto inicial que nós usamos. E o gorro dele aqui não, tem bastante foco.
Então não combina uma parte da imagem desfocada e uma parte bem focada juntas. E aqui também, aqui está com foco, aqui está com foco, aqui está normal. Aqui também a máscara está um pouco desfocada. Então assim, mas a parte que está mais latente é esse desfoque aqui. Então nós vamos resolver isso. Então agora nós vamos criar uma nova camada totalmente com um aglomerado de todas essas nossas camadas. Nós vamos usar um atalho no Photoshop que é Ctrl Shift Alt E. Isso vai criar uma nova camada que ele vai somar todas as camadas que você tinha anteriormente, mesclar elas em uma só e fazer dela uma nova camada. Por que eu não mesclo simplesmente? Porque se você selecionar tudo e apertar Ctrl E, você vai mesclar todas elas. Mas você não vai ter elas mais. Você não tem nada de backup. Com o Ctrl Shift Alt E, você cria uma nova camada. Então você mesclou todas elas, mas você preserva toda a tua montagem original e as camadas originais ali embaixo. Então aqui a nossa... Vamos colocar o nome, montagem. E aqui nós vamos trabalhar um efeito de desfoque. Bem simples, bem legal. Funciona o seguinte, nós vamos em filtro, galeria de desfoque e desfoque de campo. O desfoque de campo funciona assim, você coloca alguns pontos na sua imagem e esses pontos você pode aumentar ou diminuir o desfoque nessas áreas. E o Photoshop vai cuidando de tudo. Então, primeiro, nós vamos colocar um ponto de desfoque bem aqui nessa parte central do rosto dele. Essa parte nós não precisamos de desfoque, justamente a parte mais nítida da imagem. E vamos deixar o desfoque 0 aqui. E daí, vamos colocar um ponto aqui próximo nessa parte da arma, que já está um pouco desfocada, mas nós vamos aumentar. Então, aqui já ficou com desfoque 15. Vamos nos aproximar aqui do rosto dele. E nessa parte aqui da imagem, vamos colocar mais um ponto de desfoque. Mas não vamos deixar 15, 15 é demais. Mas a gente vai deixar um pouco para dar aquele desfoque. Para essa área da imagem se assemelhar toda a máscara que ele está utilizando e ficar uma coisa bem legal. Você pode afastar um pouco. E ele vai sempre ter como limite esse outro ponto aqui de 0. Então, conforme você traz esse ponto de 0, ele vai fazendo um efeito aqui sempre suave. E podemos colocar aqui também, de repente aqui mais atrás, já tem um desfoque, e deixar esse 15. Ou seja, o centro da nossa imagem vai chamar para cá. Porque como o resto a gente aumentou bastante o desfoque das outras coisas, ele vai chamar o centro para cá. Vamos dizer que o centro fique nessa linha aqui, né? Podemos colocar mais um ponto aqui, como 0. Assim ele preserva essa área aqui central, ou seja, essa área central aqui, que seria do rosto, e essa área aqui, vamos considerar que toda essa área que nós precisamos de foco. E daí aqui nós já temos um pouco de desfoque, e aqui nós temos um pouco mais de desfoque. Resumindo, podemos colocar mais um desfoque aqui também, né? Para melhorar a nossa imagem. Vamos lá. Eu vou trazer esse ponto para cá. Diminuir um pouco ele, deixar 8. Fica aqui. E aqui, bem perto da arma, vamos colocar outro ponto. Deixar até um pouco mais do que 15. Deixar bem desfocado. Então o olhar vai conduzir sempre para cá, nessa parte do rosto. Ok? É isso aí, pessoal. Tá aí o resultado. Eu espero que vocês gostem dessa brincadeira. Espero que vocês com essa brincadeira também tenham aprendido bastante coisa do Photoshop. E deixa nos seus comentários o que você achou dessa montagem e o que você tem achado das outras montagens de máscara que o pessoal posta por aí. Valeu, pessoal! Deixa o seu like, se inscreve no canal e não se esquece de usar a máscara quando for sair de casa. Valeu, até a próxima!